paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra de Deus, a palavra que dá vida, que renova, que fortalece, a palavra que nos enche de vigor, de sabedoria e discernimento. Que palavra é essa? A palavra de Deus. Glória a Deus. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? O título é Deus tem resposta para a tua oração. Ele já fez. Tem orado? Tem buscado? Tem clamado por alguma situação, pela família? Deus tem resposta para a tua oração. E pode ter certeza no seu coração, Ele já fez. Amém? Atos 9, do 1 ao 19. Depois vamos para Romanos 10, 13 e 17. E terminamos com Isaías 64, verso 4. Conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Veja que Saulo tinha mandado matar tanto povo de Deus, tanto homens e mulheres de Deus, né? Ananias, do outro lado, era um homem de Deus que orava. Como você ora aí na sua casa por alguém. Deus já ouviu sua oração. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns destes caminhos, que homem, que mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Veja que ele ainda pediu carta aos sacerdotes, às autoridades da época, para que ele conduzisse o povo de Deus como escravo, para prender. Com certeza bateria, faria a maior maldade, como ele fez, né? A gente sabe que ele fez coisas terríveis com o povo de Deus. Mas Deus tudo tem o tempo e a hora. Você pode estar orando por alguém que aos seus olhos não tem jeito, mas Deus já ouviu sua oração, Ele já fez. Paulo, aos olhos humanos, jamais seria salvo, porque Paulo perseguia o povo de Deus. Paulo massacrava. No caso, na sua casa tem alguém que vive nas drogas, na farra, de alguma maneira que aos seus olhos humanos, pelo pecado da carne, ele não é convertido. Pior era Paulo, que massacrava. Digamos que era um mandante de massacre com o povo de Deus. Não tem forte, não tem perigoso para Deus. Ele chega na hora certa. Veja que ele aqui pediu cartas para perseguir esse povo, para trazer preso. Mas o Senhor já estava observando ele. Então, aquele que está no maior pecado, que aos seus olhos não tem jeito, continue orando, porque Deus já ouviu sua oração, Ele já fez. Aqui Paulo pediu cartas e o Senhor estava só esperando ele, só de longe, porque tudo tem um tempo determinado, mas o Senhor fez e faz. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. O Senhor conhece o endereço daquele que você está orando. O Senhor conhece onde ele chega, onde ela vai. O Senhor sabe todas as coisas. Deus é Deus de perto e de longe. Deus faz coisas tremendas e poderosas. Jeremias 23, 23 diz que Deus é Deus de perto e de longe. Você pode não ir onde ele ou ela vai, mas Deus vai. Veja que Paulo viu um resplendor de luz. Ele estava com uma carta de autoridades para trazer preso, escravizando, batendo o povo de Deus, porque era assim que ele agia. Não tem grande para Deus. Agora há um tempo determinado para ele cumprir. Pelo ouvir sua oração, ele já fez. Descanse. E caindo em terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja, quando ele ouviu aquela luz, ele caiu por terra. Porque o grande Deus abate. O grande, Deus, que pensa que é grande, Deus deixa no chão. Deus sabe como trabalhar. O que aconteceu aqui foi que caiu por terra quem? Saulo, só com a voz do mestre. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor:
Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Jesus não disse assim, olha, você persegue o meu povo. Não. Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Porque quem persegue o povo de Deus, persegue Jesus. E aquele que você está orando, está chorando, está sofrendo, ele está maltratando, não é você, não, é Jesus. Você pode achar ou ela pode achar que não tem mais jeito. Tem jeito sim. Porque aquela pessoa que está fazendo você ficar sem dormir, ela não está fazendo com você. Ela está fazendo com Jesus. Porque Jesus disse que ele perseguia a ele. E eu creio, não sei, a Bíblia não fala se tem alguém orando por Paulo. Eu creio que a oração era, Senhor, nos livra desse homem. Senhor, esse homem tem feito tantos males a gente. Senhor, toma uma providência na vida dele. Mas o Senhor tinha um chamado na vida de Saulo. Aquele que ninguém dá nada, aquele que às vezes você pensa que vai só aceitar Jesus na hora da morte, Deus tem um chamado tremendo. Vai ser mais crente do que você. Vai dar mais glória e aleluia, vai ser mais usado ou usada do que você na presença de Deus. Porque quem conhece os corações é o Senhor. Continue orando e descanse, porque Ele tem resposta para a tua oração e Ele já fez. E ele, tremendo, atônico, disse, Senhor, o que queres que eu te faça? Veja que ele tremeu, atônico, perturbado, porque o Senhor chegou na vida de Saulo. Não era o soldado, não era o general de nome e renome. Não tem nome e renome para Jesus, não. Ele caiu por terra. Jesus disse, duro é para ti, porque me persegues. E ele disse, Senhor, o que queres que eu te faça? Ele não disse, Senhor, me socorra, me perdoe. Não, ele primeiro disse, Senhor, o que queres que eu te faça? Ele entendeu que Jesus disse que ele estava perseguindo Jesus. E ele sabia que aquele povo adorava Jesus. E naquele momento, a voz que Jesus falou, a voz de Jesus é igual a barulhos de águas e trovões. Ele entendeu que era Jesus do povo que ele perseguia. E disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. O Senhor não deu muita explicação a Saulo. Ele só disse, levanta-te. E lá te será dito o que te há de fazer. Porque Jesus, para fazer, ele não precisa dar explicação a ninguém. Quem tem que buscar Jesus, adorar e clamar somos nós. O grande e o poderoso é Ele. Ele manda e não é mandado. Ele mata e não vai preso. A ordem dele acabou. Cala-se toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Jesus que eu e você serve. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Aqueles homens ficaram espantados ao ouvir a voz. Mas veja que a voz naquele momento foi só um particular com Saulo. Porque Jesus tem o chamado dele com cada um individual. E naquele momento ele não chamou soldado, ele chamou Saulo. Porque Saulo era o pivô daquela tormenta, daquela perseguição. Continue orando, mas descanse que sua oração já foi ouvida. Deus, Jesus Cristo, já fez no outro lado. Ele está fazendo uma grande obra. Quem vai ficar espantado como esses soldados ficaram é você, com o milagre, com a grandeza e com o poder de Deus. Aleluia! E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Veja que Saulo perdeu a visão. Não via ninguém. Porque naquele momento era necessário que Saulo perdesse a visão para ter um diálogo só com Jesus. O Senhor tem as formas de trabalhar. Eu não sei como ele está trabalhando no meio dos teus, mas ele está. Com Saulo, Saulo saiu sendo guiado, porque o particular com Saulo era esse. Com cada um ele tem uma forma diferente de trabalhar. Só posso te dizer que ele já fez. Aleluia! E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. 3 dias no particular com o Senhor, sem comer, só adorando, já no jejum e sem ver nada, para ali se dedicar só a ouvir a voz do Mestre,
porque o Senhor, quando chega, ele tem um particular com cada um do jeito que ele quer. E quem manda é ele. O grande, o poderoso é ele. Veja que foi 3 dias sem ver e sem comer, para saber que Jesus é Jesus. Para saber que passa céus e terra, mas a palavra dele não passa. E para ele entender aqueles que ele perseguiu, que ele mandou matar, que aqueles tinham dono. E aquela cartinha que ele ia levando para prender o povo de Deus, quem estava ali diante do grande agora era ele. 3 dias sem comer e sem ver, só ouvindo a voz do Mestre, porque Jesus sabe como chegar. Não tema, descanse, porque ele já fez. Tua oração foi ouvida. Louvado seja o nome do Senhor. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Lembra que no início eu falei de Ananias que orava? Com certeza que não fala, mas pelo que a gente vai entender, Ananias orava para que o Senhor desse livramento deste homem tão perigoso que perseguia o povo do Senhor. E quando Ananias ouviu a voz do Senhor, olha o que o Senhor disse a Ananias. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Sabe o que eu acho lindo de Jesus? É que ele sabe os detalhes. Você está orando, você já apresentou a pessoa, você sabe como ela é, o que ela tem feito. Jesus sabe tudo. Porque aqui ele deu o endereço, ele disse: vai à rua direita, que tem um homem chamado, lá na rua, ó, vê que coisa linda, o itinerário todinho o Senhor conhece. E disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita. Está vendo que o Senhor conhece o endereço de quem tu está orando? Conhece o RG, o CPF, o tipo de sangue, tudo. Pergunta em casa de Judas, porque Saulo estava na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. Jesus deu todo o itinerário, o endereço onde ele estava, com quem ele estava e que ele estava orando. Continue orando, mas descanse, porque ele sabe onde está os teus. Ele sabe o que ele faz ou o que ela faz, ele sabe tudo. E ele já chegou lá. Louvado seja o nome do Senhor. Sua oração já foi ouvida. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Sabe o que eu acho lindo disso? Enquanto Jesus falava com Ananias, também ele falava com Saulo do outro lado. Porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Não limite seu Deus, não. Ele é grande e poderoso. Ele se inclina para ver a terra. Até o fio do nosso cabelo está contado. Eu não conto nem o do meu braço, nem você. A Bíblia diz que antes da gente existir, ele já nos conhecia. Ele é grande e poderoso. Veja que ele falava com Ananias, dando o endereço onde Saulo estava. E disse a Paulo ao mesmo instante. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, Paulo vendo lá do outro lado, e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Jesus que nós servimos é tremendo. Ele mandando Ananias ir lá, e do outro lado, Paulo, antes de Ananias chegar, já estava tendo a visão. E cego, o mais interessante, que ele estava sem ver. Mas o Senhor tem milagres no oculto, no profundo e no escondido. O que não é, ele faz ser, porque ele sabe como trabalhar. Na minha vida e na tua e no meio dos nossos. O segredo é orar, louvar, adorar, jejuar, ler a palavra e esperar. Respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ananias estava dizendo uma coisa que Jesus sabia. Senhor, como é que eu vou orar pelo homem que vem já com cartas para destruir o resto do teu povo, que já fez tantos males a teu povo? Mas Ananias estava falando de alguém que já estava na palma das mãos do Senhor. Aquele alguém que você está orando, chorando, descansando, estressado ou estressada, já está na palma das mãos do Senhor. Glória a Deus. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. E Ananias ainda disse: ele tem poder das autoridades para prender todo aquele que invoca teu nome.
Mas o que eu acho interessante é que Ananias estava falando de alguém que o Senhor já estava com ele na mão. O Senhor sabe. O Senhor conhece a tua dor. O Senhor conhece a humilhação, tudo que você já passou e tem passado. Que enquanto Ananias falava de Paulo, o Senhor sabia tudo. E Paulo já estava no outro lado sem ver. Glórias para Jesus. Já estava um cordeirinho na palma da mão do mestre. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Ele disse: vai, esse para mim vai ser um ungido meu, vai ser um pastor, um sacerdote meu. E o que eu acho interessante é que o Senhor disse: ele vai ser escolhido para mim, um vaso escolhido, para levar diante dos gentios, os reis, a palavra. O Senhor sabe trabalhar. Não se espante com o que o Senhor vai fazer. Aleluia. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo perseguiu o povo de Deus. Saulo massacrou. Mas o Senhor o amava, mas cobrou. Porque o que a gente planta, a gente colhe. E o Senhor disse: eu vou lhe mostrar o quanto deve padecer pelo meu nome. Ele fez muita gente sofrer, mandou matar muitos, já ia com cartas para trazer o povo escravizados, presos, humilhados, massacrados. Mas o Senhor chega na hora certa. Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aquele homem que massacrava, agora estava sendo orado, Ananias colocando a mão na cabeça dele para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Isso me diz, como a palavra diz, que Deus transforma maldição em bênção. Que Deus tremendo e glorioso. É melhor obedecer do que sacrificar. E o que eu acho lindo é que quando Ananias entrou ali, já chamou ele de irmão Saulo. Porque num minuto Deus transforma tudo. Aleluia. E logo lhe caíram dos olhos como uma escama, imediatamente recuperou a vista, levantando-se foi batizado. As escamas do pecado caíram por terra, a perseguição de Saulo caiu por terra e ele foi batizado. Aquele ou aquela que você está orando, clamando, Deus já está tirando as escamas, já está mostrando a diferença de quem serve e quem não serve, do certo e do errado, do pecado, está mostrando tudo. Jesus está fazendo uma grande obra. Para terminar, o versículo 19 de Atos, capítulo 9, diz: tendo comido, foi confortado e se esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E ali, Saulo passou alguns dias com os discípulos, para depois começar a fazer a obra do Senhor. Você está vendo como o Senhor é tremendo e glorioso? Como Ele sabe trabalhar? Romanos, capítulo 10, o 13 diz o seguinte: porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. E aquele que eu e você está clamando, ele também já foi, já é salvo para a glória de Deus. Aí o 17 diz: de sorte que a fé pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você já pregou, está orando, ele já ouviu. Ele agora está tendo particular com o grande que é Jesus Cristo. E para terminar, Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Está orando? Está clamando? Ele está trabalhando porque você está esperando. Lembre-se do título: Deus tem resposta para a tua oração. Ele já fez. Do jeito que ele fez na vida de Paulo, fez de um Saulo Paulo, agora ele está fazendo na minha vida, no meio da minha família e da sua. E o nome dele, no meio dos nossos, está sendo glorificado. Porque ele vai onde a gente não pode ir. Ele faz de forma linda, gloriosa e tremenda. Fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que você tem fé. Então descanse no Senhor. Tenha calma, porque ele já fez a grande obra. E você vai ver com seus olhos que Deus é Deus poderoso e glorioso e que Ele restaura, liberta e salva. Amém?
A paz do Senhor fique todos com Deus e até amanhã. Glória a Deus.